Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde e também boa tarde a todos aqueles que nos seguem através da internet. Nós celebramos a terça-feira da 14ª semana do tempo comum. E hoje o Senhor vai vai fazer milagres para nos indicar que Ele é Filho de Deus. A nossa fé centraliza-se aí. Os milagres são para isso, são catequeses. O Senhor precisa de nos mostrar que é Deus. E por isso, este milagre que Ele hoje vamos meditar no Evangelho. E vamos também rezar por António Oliveira e defuntos de Manuel Pinho e esposa. Vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo decaído. Dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Os filhos de Israel nomearam reis sem o meu consentimento, e escolheram chefes sem me terem consultado. Com a prata e o ouro que possuíam, fabricaram ídolos para a sua perdição. Considera abominável, ó Samaria, o bezerro que adoras. Contra eles se inflamou a minha ira. Até quando serão capazes de se purificarem? Aquele ídolo provém de Israel, foi um artífice que o fez, ele não é Deus. Mas o bezerro de Samaria será feito em pedaços, já que semeiam ventos, colhem tempestades. Cal sem espiga não produz farinha, e ainda que a produzisse, os estrangeiros a comeriam. Efraim levantou muitos altares, mas só lhe serviram para pecar ainda mais. Se ele puser por escrito 1000 preceitos da minha lei, serão considerados como obra de um estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne imolada, mas o Senhor não os aceitará. O Senhor recordará o seu pecado e castigará as suas faltas, e eles terão de voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Oh
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo apresentaram a Jesus um mudo possesso do demónio. Logo que o demónio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e dizia: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, na primeira leitura, o Senhor faz queixa do seu povo, porque escolheram reis, escolheram governantes sem consentimento de Deus. Governantes que iam pôr em prática as leis contra Deus. E Israel sofreu isto na pele, sofreu esta infidelidade. E nós podemos pensar, não fazendo juízos, mas podemos pensar um bocadinho também na nossa realidade. Às vezes em quem votamos, como votamos, em quem acreditamos, como acreditamos. Nem tudo serve aos olhos de Deus. E é um aviso da primeira leitura, sem nos alongarmos nesse aspecto. Também nós continuamos a celebrar a novena de São Bento, e ele hoje, na sua regra, fala-nos mais uma vez dos doentes, o lugar que os doentes e as crianças devem ter na sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde os doentes quase que não têm lugar, onde os velhos não têm lugar de prestígio. E para o cristão, na nossa tradição, naquilo que herdamos dos apóstolos, que recebemos Jesus Cristo, herdamos dos apóstolos, herdamos dos padres da Igreja e toda a nossa história, em que se faz parte de São Bento, os idosos e os doentes têm um lugar especial no coração de Deus. E temos que pensar nisto. Também hoje começa outra novena, porque o ser cristão é seguir vários caminhos, e é a novena de Nossa Senhora do Carmo. Muitos cristãos pelo mundo hoje iniciam o primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. São 9 dias, porque a tradição da Igreja, para irmos pensando e refletindo em várias realidades. Mas no Evangelho, um pequeno comentário sobre o Evangelho. Neste Evangelho estamos diante de uma curta maravilha de exorcismo e cura de um possesso mudo. E depois da acusação dos fariseus. Temos duas partes. Por um lado, a cura, o exorcismo de Jesus Cristo cura um mudo, possesso de um demónio. E por outro lado, a acusação dos fariseus. Repete-se aqui o longo discurso sobre os milagres de Jesus narrados por São Mateus. Jesus não perdia tempo e percorria todas as cidades e povoados, pregava o Evangelho do Reino e ensinava nas sinagogas. Porém, ele concretizava tudo o que anunciava. Quando curava os enfermos, expulsava os espíritos maus, libertava os oprimidos por compaixão. As pessoas não abrangiam a sua missão e julgavam-no com a mentalidade do mundo.
que não compreende quem trabalha simplesmente por amor. Portanto, nós às vezes prendemos-nos muito, o que é que foi aquilo, aquela cura do mundo, mas também tem outro lado, as críticas e a incompreensão daqueles que assistiram. E não sabemos qual é a parte mais importante. Neste Evangelho, Jesus cura um homem mudo que estava possuído do demónio. O demónio é o espírito das trevas, da escuridão, espírito da rebeldia e da injustiça. O demónio conduz-nos para a escuridão, para o mal. Ainda ontem celebramos Santa Maria Goretti e também acompanhámos a conversão do assassino. E todo o processo, todo o caminho que ele disse depois, foi um homem que durou até os 83, 84 anos, e explicou como chegou ali. E o demónio conduz-nos assim. Ele nos faz mudos. E tem o poder sobre nós quando nos impede de expressar, através dos nossos lábios, o louvor que só a Deus é devido. Uma das primeiras ações do demónio é calar-nos. Fazer que não vemos. Fingir que está tudo bem. Concordar com tudo. Sabemos que há mal, mas não vemos. Não falamos. Estamos calados. Quando não queremos nos pronunciar nem assumir compromissos, quando nos omitimos e não nos revelamos. Aí então, ele faz a sua festa. E nos tornamos homens e mulheres mudos, apáticos, sem compromisso, sem esperança, sem entusiasmo, amorfos. Não somos para nada. Vemos o mal e nada. Podemos estar-nos a queimar no meio do mal e nada. Porém, o poder e o domínio de Jesus são muito maiores do que a ousadia e a pretensão do demónio. Ele vem em nosso auxílio para nos tirar da ignorância e do pecado. O pecado tem várias dimensões. E o calar é uma delas. O não ver é outra. O fingir que está tudo bem. Todavia, quando Jesus nos cura e nos tira do anonimato e da ignorância, as pessoas muitas vezes não compreendem o porquê da nossa transformação e nos julgam mal. Elas nos avaliam pelas aparências e não têm a coragem de se pronunciarem e de tirarem as suas dúvidas. Nos apelidam de fanáticos e de radicais. Olhai que no mundo de hoje os cristãos não são compreendidos. O mundo não compreende os cristãos. Por isso, o Senhor continua pedindo ao Pai trabalhadores para a sua messe. Ele olha as multidões e se compadece daqueles que vivem abandonados, cansados e abatidos. Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e hoje, como ontem, ele proclama aos seus discípulos para serem trabalhadores da messe. A messe continua grande, mas os trabalhadores são poucos. As pessoas continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança. Até dentro das nossas casas, Jesus nos chama a ser trabalhador da sua colheita. Nós acolhemos o chamamento de Deus, de Cristo, quando fazemos tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas enfraquecidas, enfatizadas e sem perspectiva. O amor vence o ódio e expulsa os corações à intriga, à divisão e à incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sempre trabalhadores da nossa messe, da sua messe. Quanto mais nos apresentamos à vinda do Senhor, mais surdos e mudos serão curados. Nós vivemos num mundo que busca milagres. Mas o mais importante deste Evangelho talvez não seja o milagre. Porque o milagre que Jesus realizou fala do amor de Jesus Cristo, a compaixão, do amor por aquele que estava prisioneiro. Mas a segunda parte, todas as reações que gerou à volta, de compreensão,
Foi por Satanás que ele expulsou. Isto não vem de Deus, isto não pode ser de Deus. Portanto, todos os juízos à volta são um exemplo daquilo que nós vivemos. Nós vivemos hoje num mundo em que cada vez se fala mais, por exemplo, em notícias falsas. E toda a gente grita, no tempo que está hoje, toda a gente grita em notícias falsas. E depois a gente paramos e verificamos que mesmo dentro dos governos, mesmo dentro dos partidos políticos, mesmo dentro dos sistemas, há gente que fabrica notícias para aquele aspecto e para outro aspecto. O cristão tem que se manter livre diante desta realidade. Uma notícia falsa tem um objetivo, tem uma meta. Este surto de ataques às estátuas, os ataques às estátuas, começou com a deturpação da história, com coisas que meteram na cabeça, mentiras, na cabeça de alguns jovens. Eles não são maus, só que lhes meteram coisas na cabeça que são erradas. E nós calamos-nos. Aquilo que está a acontecer às estátuas são coisas erradas que meteram na cabeça de alguns grupos de jovens. Quando eles chegarem à verdade, porque uma estátua é um símbolo de algo. Por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá. Eu não sei quem foi o primeiro-ministro, moralmente, o que é que fez, o que é que não fez, se fez erros, se não fez pessoalmente. Certamente seria um homem. Mas o Canadá deve-lhe muito. Ele teve que suar para tornar independente este país. O que é que a estátua representa? Ele no dia tal fez este pecado, fez aquele mal, fez o outro, e vamos derrubá-lo por causa daquele dia. Ou daquele acontecimento. No fundo, aquilo que o Evangelho de hoje nos diz, Jesus Cristo nos diz, é que saibamos olhar e ver o poder do demónio presente em certas atitudes. Aqueles que julgaram Jesus não estavam certos. E aquilo que nós somos chamados a ver é a misericórdia e o perdão de Jesus. Se formos atrás daqueles fariseus, aumentamos o mal. Se formos atrás daqueles fariseus que estavam ali a julgar Jesus, aumentamos o mal. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê força e nesta terça-feira que o Senhor nos anime e que este Evangelho nos faça refletir e pensar naquilo que é fundamental. Que não nos deixarmos ir pela opinião fácil. Imaginai que ali naquela cena o Senhor cura o mudo com compaixão, com amor, era preciso libertar aquela pessoa. Mas tu és livre de seguir aquilo que tu viste ou seguir a opinião dos outros que estavam ao lado, que estavam completamente errados e que não viram bem o que é que Jesus fez. E isto é o dilema da nossa vida. Continua hoje, na questão das estátuas, na questão das notícias falsas, na questão de crimes contra jovens de todo o tamanho, contra idosos de todo o tamanho, e nós fazemos de conta que não vemos, ou pactuamos, fazemos silêncio, estamos ali, houve 2 ou 3 que disseram que Jesus que fez aquilo por causa do demónio, e nós vamos atrás. Então que o Senhor nos anime e nos dê força e, sobretudo, que nos faça ser cristãos. Hoje, na oração da manhã, refletimos sobre um texto de Santo Agostinho, que disse: gostes ou não gostes, queiras ou não queiras, todos são teus irmãos. Nós podemos não gostar de algumas pessoas, mas como cristãos, eles são nossos irmãos. Não quer dizer que eu tenha que ir no caminho dessas pessoas. Não vou, mas queiram ou não queiramos, mesmo aqueles que estão contra nós, são nossos irmãos. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãs e irmãos, porque Jesus vai na barca da sua igreja, nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, dizendo: ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, para que ensinem aos fiéis que Jesus vela sempre pela sua barca, pelo mundo inteiro e por cada homem, oremos. Pelos pecadores que nos perigos pedem a Jesus que lhe dê acuda, os liberte e os salve, para que o sintam junto deles a ajudá-los, oremos. Pelos homens a quem os profetas de hoje falam, por comparações tiradas da vida, para que prestem atenção à voz de Deus, oremos. Pelos homens e mulheres, jovens e crianças vítimas de dramas nas diferentes regiões do mundo, para que recuperem o autoestima e a dignidade, oremos. Pelos fiéis que celebram a Eucaristia, para que creiam que Jesus está no meio deles, todas as vezes que se reúnem em seu nome, oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos unir-se a esta Eucaristia, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que vamos com a graça de Deus. E em paz e que o Senhor nos acompanhe.